Num ano tão abarrotado com lançamentos de marcas, né, IPs, filmes que são adaptações, continuações, refilmagens, etc, 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 tem um realmente que se destacou do ponto de vista da comoção gradual, inclusive, que ele conseguiu gerar, que foi o Longlegs, que em português ficou Longlegs Vínculo Mortal. Geralmente eu meto o pau nesse tipo de subtítulo, né, em português, mas aqui, apesar de não ser exatamente um bom subtítulo, é bem genérico, na verdade, ele até encaixa bem com o que o filme quer dizer, com a história do filme. Mas o que é muito interessante no caso do Longlegs, do ponto de vista da construção desse hype, é primeiro um marketing extraordinariamente bem feito, no sentido de você realmente revelar aos poucos algumas coisas em relação ao filme, e segundo, o fato de que as reações iniciais a ele eram muito aclamativas, essa coisa de que não cola em todos os filmes, todo mundo tenta colocar filme de terror mais assustador da década, mais assustador do século, muita gente tenta fazer isso, nem sempre cola. Aqui realmente colou, realmente conseguiu gerar essa curiosidade. A pergunta que muita gente vai fazer é, de fato o filme é tão assustador assim? Olha, eu acho que, primeiro, para começo de conversa, isso não é o termômetro pelo qual eu vou avaliar a qualidade de um filme de terror, eu sei que é o que muita gente faz, avaliar o filme de terror pelo quanto de medo ele dá. Não, não é por aí, o filme de terror não é uma máquina de fazer medo, ele é um filme, antes de qualquer coisa, ele precisa funcionar como filme. Se ele é assustador pra caramba ou não, aí vai depender de cada pessoa. Eu particularmente achei Longlegs um filme bastante perturbador e muito climático, muito bem feito na atmosfera que ele quis me transmitir, e ele ficou na minha cabeça durante uns 2 ou 3 dias, eu já assisti há 3, 4 dias mais ou menos, e ele ainda está rodando dentro de mim, ainda tem imagens que não saíram da minha cabeça, o que não quer dizer necessariamente que ele me matou de medo. A essa altura do campeonato são poucos, muito específicos os filmes que vão conseguir de alguma maneira tirar meu sono ou me deixar cabreiro quando eu vou tomar uma água aqui na minha casa. Então, Longlegs não fez isso, especificamente ele não fez. O que não muda em nada, não tira em absolutamente nada o peso das muitas qualidades desse filme, que é dirigido pelo Osgood Perkins. Quem não sabe quem é Osgood Perkins, antes de tudo ele é o filho do Norman Bates de Psicose, né, do Anthony Perkins. Mas mais do que ser o filho do Anthony Perkins, ele é também o diretor do The Black Coat's Daughter, que é um filme muito interessante com a Emma Roberts, não maravilhoso, mas genuinamente interessante e também muito atmosférico. E ele dirigiu também o muito, muito odiado por muita gente, Maria e João, que foi lançado em 2020, no comecinho do ano, pouco antes da pandemia, e que eu acho um filme bem interessante, apesar de ser, sim, irregular. No Longlegs é assim, ele intensificou tudo aquilo que ele já fazia bem nesses filmes. A primeira coisa que ele faz muito bem, especialmente no The Black Coat's Daughter, é uma construção de uma ideia meio metafísica de mal. Ele consegue fazer você sentir que você está diante de um mal que é difícil de explicar, que os personagens também têm uma certa dificuldade de explicar e que, apesar disso, se baseia numa iconografia bastante conhecida do terror. Em outras palavras, você conhece quase tudo que ele está usando aqui como truque visual, né? E truque do ponto de vista de mitologia também, não tem nenhuma grande inovação aqui nesse sentido, mas ele usa de uma maneira que dá a impressão de que você está diante, sim, de algo novo, de um mal diferente, de um mal totalmente desconhecido. Em Longlegs ele faz isso quase que perfeitamente, na verdade. No filme ele vai acompanhar, né, essa personagem da Maika Monroe, que é conhecida por todo mundo pelo It Follows, lançado 10 anos atrás, um jovem clássico do terror. E ela que é um agente do FBI que está encarregada de descobrir o que está acontecendo por trás dos crimes desse assassino chamado Longlegs. São crimes muito particulares porque ele nunca está presente nos locais onde os assassinatos são cometidos. São famílias inteiras que são assassinadas sem que ele tenha que mover um dedo, na verdade, né? Simplesmente as pessoas encontram lá nas casas o cartão de visitas de Longlegs, né? Quer dizer, ele esteve aqui. Então isso em si já é bastante desconcertante. Muita gente vai lembrar imediatamente do Silêncio dos Inocentes, do Jonathan Demme, um dos grandes clássicos do cinema de serial killer. Muita gente vai lembrar também do Manhunter, especialmente pelo uso da lente grande angular aqui, dessa coisa muito opressiva da fotografia. Mas eu acho que esse filme se relaciona muito mais com o Seven, por exemplo, do David Fincher, tanto pela rigidez dele, como pelo tom muito sombrio, constantemente sombrio, e mais ainda do que o Seven, eu diria que ele me lembrou muito o Cure, ou A Cura, que é um filme do Kiyoshi Kurosawa, que eu acho um dos filmes mais assustadores, mais perturbadores de todos os tempos. Aliás, talvez uma das maiores definições do mal em tela que eu já vi. Ali é uma obra-prima difícil de bater, e Longlegs fica um pouco, fica uma certa distância do Cure, mas não fica uma distância vergonhosa não, pelo contrário. Até porque enquanto o Cure tem um personagem vilanesco, que assim como o Longlegs do filme aqui, que é interpretado pelo Nicolas Cage,
Lá no Killer, o vilão era uma figura muito mais introspectiva, era uma figura completamente gélida. Aqui, o que é gélido é a linguagem do Osgood Perkins. A fotografia dele é absolutamente espartana, é uma fotografia austera ao máximo. Ele não tem um momento de câmera na mão, ele tem nenhum momento em que a câmera titubeia, não. Aqui o que é gélido é a fotografia, portanto. E o vilão é quase que um contraponto a isso. O Longlegs do Nicolas Cage, que foi escondido, e eu vou permanecer escondido aqui do ponto de vista da imagem dele, porque ele aparece pouco no filme e é uma aparência bastante desconcertante a que ele tem, é uma interpretação muito mais exagerada, é uma interpretação realmente em que você nota que o cara está, né, elevando a máxima potência dele e inclusive não tem nenhum medo do ridículo. Isso é que eu gosto muito nessa interpretação do Nicolas Cage, na maneira como o Osgood Perkins dirige ele também. Porque era muito fácil isso aqui ficar completamente tosco e eu tenho certeza que para algumas pessoas vai ficar tosco. Assim, é uma interpretação completamente destemida mesmo. Ele sabe que isso aqui vai gerar riso em algumas pessoas, mas sabe que outras vão ficar perfeitamente perturbadas ou traumatizadas. Não vai me traumatizar, porque assim, eu já vi muito filme de serial killer na vida e isso aqui é mais um. É um bom filme de serial killer e, de alguma maneira, ele me assusta menos, talvez, eu tentando racionalizar demais aqui, justamente porque ele tem uma história muito circunscrita, muito ensimesmada nessa personagem. O tal vínculo mortal do título tem uma explicação que eu não vou nem de longe chegar perto de dizer qual é, mas que conecta dois elementos diferentes aqui, conecta uma primeira cena com o que vem depois, de uma forma que, apesar de a coisa ser muito sombria e assustadora, ela de alguma maneira se torna fechada dentro da própria história. Então é diferente de você assistir a um filme como As Fitas de Poughkeepsie, que é um filme de serial killer mockumentary, que eu acho absolutamente apavorante, em que, de fato, o filme tem uma conexão, os personagens têm uma conexão ali com absolutamente qualquer pessoa, qualquer ser humano vivo. É diferente desse filme em que a coisa se fecha de uma maneira mais redonda, existe uma explicação, existe uma mitologia mais interna. O que não é, repito, um problema. Eu não acho que isso seja exatamente um defeito do filme, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é só uma característica dele, que é o que, na minha racionalização aqui, me impede de sentir que, por exemplo, Longlegs vai, de alguma maneira, parecer para mim, ou que a imagem dele vai ser, de alguma maneira, uma imagem recorrente na minha cabeça. Então não é um filme tão assustador nesse aspecto. Mas o clima que ele constrói enquanto você está assistindo é extraordinário. Porque essa fotografia do Osgood Perkins, que eu tanto estou mencionando, ela faz com que essa personagem esteja sempre muito oprimida pelos planos, e é uma opressão que não é só nas cenas assustadoras, não é só uma coisa de vamos criar aqui um momento mais tenso. Não, é um filme que 100% do tempo ele coloca você num estado meio de hipnose diante daquelas imagens. Ao contrário, por exemplo, do Silêncio dos Inocentes, em que você tem uma narrativa tradicional até naquele começo ali, uma personagem que tem uma vida completamente normal e apesar de ter um trauma ou outro, a maneira como o filme filma as cenas corriqueiras é absolutamente tranquila, não tem uma afetação, não tem nenhuma estilização muito grande como existe no Longlegs. Longlegs é um filme que usa dessa fotografia, inclusive para intensificar alguns elementos, vamos dizer, macabros, de uma iconografia de horror mais tradicional, como bonecas, serial killers, enigmas, palavras cifradas, tudo isso você já viu antes, mas a maneira como ele apresenta isso faz parecer que de alguma forma existe um mal maior escondido por trás dessas imagens. Nesse aspecto, eu preciso dizer, é um filme muito mais tradicional do que eu imaginava que ele seria, tanto tradicional do ponto de vista do conteúdo como do ponto de vista da estrutura, mesmo que ele tenha uma subversão muito interessante nos últimos minutos ali, do segundo para o terceiro ato. No final do segundo ato, você tem uma cena muito chocante, por exemplo, que é uma virada completa de expectativa, porque logo na sequência, uma revelação específica acontece e o filme muda consideravelmente de foco e talvez por isso ele se torne até mais profano, mais perturbador, porque ele vai envolver uma coisa que você não esperava que fosse envolver. É uma explicação que eu acho muito satisfatória para essa história aqui. Pode não ser um final tão impactante quanto algumas pessoas esperariam, definitivamente não é um filme tão violento, tão brutal, tão extremo quanto pode se fazer crer olhando pelos trailers, por exemplo, embora tenha sim algumas cenas fortes, mas é, acima de tudo, um filme que consegue criar um clima de presença e ausência do mal que eu acho muito interessante, que eu acho muito forte mesmo. E aí, muito disso se dá realmente pelo trabalho do Nicolas Cage, que apesar das poucas cenas em que ele aparece,
quando ele aparece, ele gera um desconforto, ele gera algo desconcertante, ele está completamente diferente de qualquer coisa que você tenha como relação de seres humanos. Então, esse exagero eu acho que faz total sentido para que a gente não consiga ter nenhum tipo de conexão com ele. E a ausência dele também gera um desconforto talvez ainda maior, justamente porque parece que de alguma maneira ele está espalhado, o mal que ele representa está espalhado pelos outros elementos do Longlegs. Não é um filme revolucionário, não é um filme que vai, de alguma forma, alterar o cenário do terror nesse momento. Eu não acho que ele vai ser, por exemplo, influente em nenhum aspecto. Acho que ele é mais um conjunto de influências do que propriamente um apontamento numa nova direção, mas num determinado sentido eu até compararia ele com o Hereditário do Ari Aster de 6 anos atrás. Hereditário também é um filme que eu acho maravilhoso, e que usa, no entanto, uma iconografia completamente familiar do terror, do filme de assombração, do filme de possessão, só que a partir de uma austeridade, a partir de um cuidado estético muito particular e muito desconcertante e muito dramático também, muito carregado. No caso do Longlegs, eu não acho que esse carrego emocional todo exista, eu não acho que é o que é pretendido também pelo diretor, pelo Osgood Perkins, mas existe um outro tipo de carrego aqui, uma sensação, um equilíbrio muito bem planejado, muito bem executado entre o realismo e o sobrenatural. E mais importante do que tudo isso, ele também evita aquela armadilha tão comum no terror contemporâneo, que é: lá vamos nós fazer disso tudo uma grande alegoria para algum assunto social do momento. Muito pelo contrário, ele não tenta fazer isso, ele em momento nenhum flerta com esse tipo de probabilidade, possibilidade alegórica e se fecha para a própria história dele. Se isso torna a história menos ou mais assustadora, vai de cada um. Eu acho que torna, antes de mais nada, ela muito forte, muito envolvente do ponto de vista estético e sensorial, e que certamente vai continuar aí na minha cabeça, vai ser discutido ainda nos próximos meses e talvez nos próximos anos também. Fiquei feliz, gostei muito do Longlegs. Para mim já é, nesse momento, um dos 2 ou 3 melhores filmes de terror de 2024. E tem coisas bem boas esse ano, então tá aí a disputa, é uma disputa bem interessante até o momento.